Pouco depois do lançamento de Pokémon Red e Blue, um boato sinistro começou a rodar no Japão. A história dizia que centenas de crianças começaram a agir de um jeito muito estranho depois de chegarem em Lavendertal. E para entendermos isso, vamos começar pelo início de tudo. Em 1996, o lançamento de Pokémon no Japão virou uma febre mundial. Mas, para um grupo de crianças, o jogo tomou um rumo estranho. O problema estava em um lugar isolado do mapa, um vilarejo calmo, marcado por uma grande torre cinzenta. Dizem os relatos da época que uma música estranha e repetitiva daquele local causou fortes reações mentais, levando centenas de jovens à morte, dando origem a uma das histórias mais obscuras do mundo dos games. Lavender é o único lugar de toda a franquia que lembra o jogador de uma coisa cruel. Pokémons também morrem. As pessoas que moram ali vivem presas no luto, encarando uma torre fria no meio do mapa, onde centenas de criaturas foram enterradas. Mas o que mais apavorava não eram os diálogos tristes das pessoas nas calçadas. Era o som. A música de fundo de Lavender foi montada com frequências de som muito altas, notas que parecem arranhar o cérebro de quem estava ouvindo com fone. E o que parecia ser só uma escolha corajosa dos criadores do jogo, acabou virando um pesadelo real. Pouco tempo depois do lançamento no Japão, a história daquela cidadezinha deixou de ser um conto de fadas sobre monstrinhos e virou um caso assustador de relatos sobre um pesadelo real. Naquela época, não existia internet rápida. A história se espalhava em conversas nas escolas ou em fóruns na internet. Quem jogava com fones de ouvido no Game Boy ficava em uma situação pior ainda, porque o som ia direto para os ouvidos sem filtro nenhum. O problema não era o que aparecia na tela, era a música. A primeira versão da trilha usava o que chamamos de áudio binaural. Isso acontece quando o jogo toca uma frequência levemente diferente em cada fone de ouvido. O cérebro tenta misturar esses dois sons ao mesmo tempo. Isso cria um efeito estranho na mente. Junta isso com as notas extremamente agudas da música. Um tipo de som que o ouvido de um adulto não percebe, mas que afeta em cheio o cérebro de uma criança. Quem passava muito tempo preso naquela cidade, ouvindo aquele som no fone, começava a sentir dores de cabeça fortíssimas, tontura e não conseguia dormir. Mas o pior efeito era o emocional. Muitas crianças ficavam profundamente tristes. Se trancavam no escuro do quarto e passavam horas em silêncio. A lenda diz que a história ganhou tanta força que virou um pânico no Japão. E para evitar um escândalo maior, a Nintendo teria agido em segredo, recolhendo discretamente os cartuchos da primeira triagem para mudar e tirar aquele som binaural. A versão de Pokémon que nós jogamos no ocidente já veio com o som corrigido, mas a versão original, com aquele tom agudo e desconfortável, ficou marcada para sempre na história dos games. Conforme os anos foram passando, com o lançamento de novos consoles, gráficos coloridos e músicas mais modernas, aquela versão antiga de Pokémon foi ficando para trás, coberta de poeira nas prateleiras. A lenda de Lavendertal parecia ter sido esquecida para sempre. Virou um assunto proibido, uma memória ruim de um pânico que muitos preferiam fingir que nunca aconteceu. Mas o mistério não morreu, ele só ficou adormecido. Anos depois, com a chegada da internet, arquivos antigos dos jogos começaram a ser abertos por jogadores curiosos. E lá no fundo, do cartucho original, o áudio agudo e desconfortável ainda estava lá, intacto. A história pode até ter se perdido no tempo, mas basta colocar um fone de ouvido, apagar as luzes e ouvir a primeira versão de Lavendertal para perceber que a sensação de desconforto continua exatamente a mesma. E no fim das contas, Lavendertal se tornou um marco, provando que o medo e o mistério podem ir muito além do que vemos na tela. E se você gosta de desvendar esses segredos, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!